Olá, meu nome é Gustavo, seja bem-vindo ao canal Evangelho Simples e Verdadeiro, onde a gente vê conteúdo bíblico e sincero da Palavra de Deus, certo? Aqui você vai ver de tudo, então já se inscreve aí no canal, senta o like aí e fica no vídeo até o final. Se você não gosta de vídeo polêmico, é melhor você passar, porque o conteúdo tá forte. Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai analisar o vídeo aí do pastor David Leonardo. Leonardo, como é o nome desse cara? É o pastor Dave Leonard, né? É isso? Dave. Obrigado. Com licença, estou gravando. Minha esposa. Limão. Por que é tão louco o tempo aqui em São Paulo, hein, amigo? Eu vivo gripado agora. Então, o nome do pastor é Dave Leonardo. É um pastor, um evangelista, influenciador brasileiro aí, que está dentro da mídia brasileira. Vamos analisar o vídeo do pastor Dave Leonardo hoje. Eu declaro no nome de Jesus que essa semana... Ele já começou errado aqui, porque assim, essa ideia de declaro, determino, ela é uma ideia de confissão positiva. Daquele tipo assim, que as palavras vão materializar o milagre, sabe? Tipo assim, você vê esses pregadores em cima do púlpito, eu determino sobre a sua vida, eu determino o milagre, a cura. Na maioria das vezes as pessoas falam isso como se a palavra delas tivesse poder para se materializar e aquilo acontecer de fato. Mas isso não é possível porque, biblicamente, isso é um atributo incomunicável. Na verdade, né? Não é comunicável. Ele é incomunicável. São atributos que só Deus possui. Você vê isso em Gênesis, capítulo 1, quando Deus disse: haja luz, e houve luz, através da palavra. Então, esses são atributos que Deus não comunicou a nós na criação. Então, não foi passado para o homem. Somente Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então, somente Deus pode declarar, determinar. Somente Deus pode dizer e aquilo realmente vai acontecer. Eu não posso determinar do tipo assim que tudo vai acontecer na sua vida. Então, o ano de 2026, tudo vai acontecer de bom que existe no mundo, vai acontecer na sua vida. Eu não posso falar isso para você, porque seria uma mentira, não seria um fato. Porque as minhas palavras não têm poder para materializar milagres na sua vida. Isso é uma confissão positiva, do tipo assim, eu vou confessar coisas boas na sua vida para acontecer isso. Isso vai só fazer você criar expectativas em cima de promessas, de coisas que Deus nunca prometeu. Deus nunca disse isso. Então, assim, ele já começou errado no vídeo. Então, vamos continuar aí para ver o que ele vai dizer. E essa semana será a melhor semana da sua vida. Que portas irão... Assim, gente, sendo bem sincero com vocês, nada vai mudar na sua vida se você não mudar. Essa é a verdade. Se algo não for transformado dentro de você, se o seu coração não for transformado pelo poder de Deus através do Espírito Santo, não vai ter ano novo, não vai ter 2026 novo, não vai ter mudança, você não vai viver promessa nenhuma de Deus. Estou sendo sincero com você. O Evangelho, ele é transformação, transformação de caráter, de atitudes, transformação de coração. Esse é o Evangelho. E isso é uma verdade que você não vai ouvir nos vídeos do Dave Leonardo. Por isso que a maioria do público do Dave Leonardo são pessoas que elas estão conformadas com esse tipo de conteúdo. Elas são aquele tipo de gente que elas querem uma adrenalina, um momento. Elas querem uma emoção, mas elas não estão dispostas a pagarem o preço de negarem a si mesmo para viverem isso que o David Leonardo está falando. Então, assim, não adianta, sabe? Ele está falando para um público que está totalmente com a mente cauterizada, que é o que a gente vai ver aqui no texto bíblico. Olha só o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4. Olha só o que ele vai dizer. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo coceira nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, assim, é o próprio público do David Leonardo que escolhe ele como um doutor, como um pregador. Eles são influenciados por esse tipo de pregação, gente. Olha só o tipo de conteúdo. Então, assim, nada vai ser novo na sua vida se você não mudar, se você não estiver disposto a obedecer a Deus, a se sacrificar no sentido de morrer para você mesmo. Você tem que entender que o evangelho ele é uma transformação, não uma caixinha de promessas que você vai viver no ano de 2026, do tipo que vai dar tudo certo na sua vida, sabe? Que vai fazer você se emocionar, chorar. Não, é transformação. Entenda isso. Trancadas há ano, que o milagre vai acontecer, que caminhos cerrados se abrirão, que os seus filhos serão cheios da presença de Deus, que a sua família será mais do que abençoada, que a prosperidade virá sobre a sua casa e sobre a sua família. É incrível que sempre tem prosperidade, né? Deus pode prosperar uma pessoa? Claro que pode. Deus pode abençoar uma pessoa muito bem, gente, tá? Eu acredito que eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Acredito que você também é. E assim, Deus pode abençoar uma pessoa. Mas o problema é que essas pessoas, esse tipo de pregador como David Leonardo, eles usam o evangelho e eles reduzem o evangelho de Cristo para falar somente disso, gente. E o grande problema da igreja evangélica brasileira é esse. A igreja evangélica brasileira, ela engole tudo que vem em nome de Deus. Esse é o grande problema. São muito carentes, são muito carismáticos. Eles aceitam tudo que vem em nome de Deus. Tudo que vem em nome de Deus, uma palavra bonita, sabe? Um poema evangélico, eles engolem isso sem discernir, sem serem como os crentes de Bereia, que analisavam Paulo pregando. Aí chega o David Leonardo pregando para você e você engole tudo o que ele diz. Entende qual é o problema da igreja evangélica brasileira? É esse aqui que a gente vai ler em Efésios capítulo 4, versículo 14. Olha o que ele vai dizer. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você prestou atenção? Você prestou atenção no que Paulo está dizendo aqui? Gente, um falso evangelho, uma falsa doutrina. Esse é o grande problema da igreja evangélica brasileira. Ela é muito imatura, sabe? A nossa igreja no Brasil, ela não tem uma firmeza, sabe? Ela não tem ainda esse discernimento. As pessoas, num tempo são bíblicas, no outro tempo não são mais bíblicas. Elas conseguem juntar todo tipo de pregador, todo tipo de conteúdo gospel, e elas associam tudo isso a Deus. Não, gente. Nós, como cristãos, precisamos ter um discernimento daquilo que realmente é de Deus e o que não é de Deus. E esse é o grande problema. É por isso que pregadores como David Leonardo crescem tanto. E outra observação aqui, quando um pregador ou qualquer movimento que vem em nome de Deus, ele atrai muitas pessoas, mas não no sentido bom, porque por trás é tudo um falso evangelho para te iludir, para te conformar ao seu erro. Então, quando esses movimentos crescem tanto, quando esse tipo de pessoa ele atrai um número muito grande de seguidor, e quando você vai ver o público de pessoas que assiste esse tipo de vídeo, você percebe que tem algo errado. São pessoas que não têm um testemunho de vida cristã. São pessoas que vivem em adultério, vivem as suas vidas do jeito que elas querem viver, não mudam de vida, sabe? Continuam vivendo numa lambança de vida cristã, uma vida levada na barriga, porque não há transformação. Então, quando você percebe que o público, a maioria das pessoas que acompanham esse tipo de vídeo são assim, você percebe que tem algo errado. Você percebe que através dessas palavras não há transformação. Não que as palavras do Dave ou de qualquer pregador vá transformar uma pessoa, porque esse é um poder do Espírito Santo.
Mas não há incentivo, gente. Não há aquele toque de despertamento, entende? Então é isso que acontece quando o David Leonardo ele ministra esse tipo de pregação. Então a gente não pode ser meninos inconstantes, gente. Precisamos discernir como os crentes em Bereia, para não cair em ciladas, tá? Porque assim, esse tipo de evangelho aqui, esse tipo de pregação, em primeiro momento vai parecer um evangelho, uma coisa bonita de Deus, tá? Mas por trás existe uma mentira, existe uma farsa, existe algo que vai tocar o seu coração, que vai fazer você se emocionar, mas quando chegar lá na segunda-feira, quando a dopamina baixar, quando aquela emoção abaixar, você vai perceber que era só emoção, nada mudou em você. Você continuou sendo a mesma pessoa, porque esse tipo de pregação só te conforma a pessoa ruim que você é, entende? E o que Deus quer que você seja é algo novo, algo renovado, uma transformação no ser, sabe? Isso é o que Deus realmente quer de você. De mim. Vamos continuar no vídeo. Em nome de Jesus. E alguém diz, mas se ele não fizer, para mim não importa, eu vou crer sem duvidar, e pelo poder da palavra vou declarar, e no nome de Jesus. Mais uma vez o declarar. Agora ele usou o nome de Jesus, né? É uma coisa boa usar o nome de Jesus, é uma coisa boa. Mas não declarar, tá? Lembre disso, que as suas palavras elas não têm poder para declarar nada. Você é um pecador assim como eu sou. Somente Deus pode declarar e determinar alguma coisa na sua vida. Anote isso. Anote isso. Eu vou ver. Amém. Então, assim, que é uma semana nova, um ano novo, se arrependa. Peça para Deus te transformar. Aí você vai viver um ano novo. Peça para Ele mudar o seu coração, os pensamentos que você tem. Sabe? Aí você vai viver algo novo com Deus, realmente. Não alguém determinando palavras no sentido de que tudo vai dar certo na sua vida, porque é uma mentira. Você vai ter lutas na sua vida, altos e baixos, e até a sua morte vai ser assim, estou sendo sincero. Então, assim, você não vai ver ele falando isso, mas eu estou te falando aqui, de graça. Então, assim, que a gente possa crescer como cristãos e possamos viver algo verdadeiro. Gente, essa vida é tão breve para a gente perder tempo com esse tipo de conteúdo que não edifica a minha vida, que me conforma ao pecado, sabe? Esse tipo de pregação aqui parece Dorflex. Você toma ali, alivia a dor, mas logo logo a dor volta de novo porque foi só uma dose passageira, né? Parece isso. Então, que a gente seja realmente alguém transformado, que a gente possa ser essa pessoa nova em Cristo Jesus. E Deus pode fazer isso em nós. Porque é isso que o Evangelho